Dentre as milhares de áreas que tem dentro do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, a produção de biocompostos é uma das áreas, é uma das grandes áreas que a gente tem dentro do curso. E vocês, como engenheiros de bioprocesso e biotecnologia, podem seguir esse caminho e se especializar em produzir esse composto ou aquele composto, ou se especializar no projeto de equipamentos para a produção de compostos, projeto de bioreatores, projeto de indústrias como um todo, e para isso a gente estuda a disciplina de cinética e cálculo de bioreatores. Ela é só uma das ferramentas que a gente tem fenômenos de transporte junto, a gente tem operações unitárias junto, e juntando tudo isso a gente vira um engenheiro completo de projetos. Mas a disciplina de cálculo de bioreatores por si só já é uma disciplina extremamente aplicada e que muitos de vocês podem seguir essa área se vocês forem para a área de efetivamente produção de biocompostos. Então, o que, que a gente vai aprender? O que vocês podem esperar dessa disciplina introdutória, vamos dizer assim, de cinética e cálculo de bioreatores? Porque, obviamente, no futuro vocês poderão se aprofundar muito mais e poderão até se aprofundar em um tipo de bioreator específico, como a gente vai ver aqui no decorrer dessa aula. Então, a gente vai aprender os tipos de reatores e suas aplicações. Até hoje, na disciplina de modelagem, a gente trabalhou só com reator batelada, mas existem outros tipos de reatores. Os balanços de massa e energia que envolvem as transformações químicas e bioquímicas, como a gente já viu em outra disciplina, né? Todo o equacionamento a gente faz a partir de simples balanços. Então, equações que são fundamentalmente muito simples nos levam a deduções e equações que são fundamentalmente muito complexas e com uma capacidade de previsão enorme. Então a gente vai focar bastante em balanço de massa e balanço de energia, que é uma das coisas mais importantes. Sabendo bem um balanço de massa, um balanço de energia, a gente pode passar para o cálculo e dimensionamento de qualquer tipo de bioreator. Claro que algum recurso computacional ajuda muito, é muito difícil fazer isso na mão. Eu sempre gosto de trazer para a parte computacional porque é mais aplicada. E aí, a gente, sabendo os tipos de reatores, por que, que existem essas geometrias e outras geometrias? Sabendo calcular os tipos fazer o balanço de massa, fazer o balanço de energia, usar isso para fazer o cálculo e o dimensionamento, com umas pequenas alterações, a gente consegue partir para a parte de operações básicas de controle, até de otimização, que não é o foco nosso aqui agora. Então, o nosso foco principal vai ficar aqui em entender os tipos de bioreatores, saber realizar balanço de massa e energia em qualquer tipo de sistema, ou seja, em qualquer tipo de bioreator, e aí a partir do fato de saber realizar esses balanços, proceder com um cálculo. E o que, que é esse cálculo dos bioreatores? Bom, primeiro, existem três tipos ideais de reatores ou bioreatores. A gente vai estudar esses três tipos de reatores ideais. E dos reatores ideais saem os reatores reais, que aí parte para uma infinidade. Mas quando a gente fala de reator ideal, as coisas são bem simples. A gente tem três reatores ideais que a gente estuda e esses três reatores provavelmente, pelo menos ideais, compreendem 99, talvez até mais, por cento dos tipos de reatores ideais. Vocês vão ver que depois, quando passa para um reator real, muda muita coisa, mas os reatores ideais eles são basicamente esses três. Então a gente tem o reator batelado agitado, que é um dos tipos de reator que a gente já estudou. A gente tem o reator tubular e a gente tem o reator agitado contínuo. Vamos, nessa aula, simplesmente tentar entender esses três tipos de reatores, o que, que define eles e até tentar entender um pouco, embora não seja a hora exata disso, quais são as aplicações dele e por que, que tem essas três geometrias diferentes. Então, se a gente começar com o primeiro tipo de bioreator, é o reator batelado agitado. Então, é um reator que a gente assume que ele tem mistura constante, pensando no ideal, né? Depois a gente pode passar para um caso real que ele não precisa ter exatamente isso.
Então ele tem agitação perfeita, ele funciona por meio de uma reação que ela começa, tem um meio e tem um fim. Então a gente vai começar aqui, coloca o nosso reagente A, coloca o nosso reagente B, então ou coloca o nosso substrato A e coloca um micro-organismo X, tanto faz. Então você pode colocar um reagente, uma enzima, um substrato, um micro-organismo, um reagente A, um reagente B. Então você tem os seus substratos, você tem os seus reagentes. Coloca os seus reagentes, coloca tudo dentro do reator, liga o reator, ele pode ter camisa de isolamento, pode ter controle de pH, não importa, vamos pensar no básico do básico. Você coloca ali uma panelona agitada, coloca ali dentro, deixa um determinado tempo, e aí após um determinado tempo, que esse tempo ele pode ser calculado, pode ser determinado, você pode ir avaliando, você retira tudo. Então você tem os seus reagentes, joga tudo dentro do reator, dá um determinado tempo, você tira, você tem os seus produtos. Isso é o batelado. E dentro do projeto e cálculo de reatores batelada, a principal coisa que a gente aprende é a calcular e otimizar o tempo para produção de cada produto-alvo. Então, vamos tentar ver alguns exemplos disso aqui. Então, num batelada na verdade, né, não num batelada alimentada, vamos sair um pouco de reação microbiológica, só ir para uma reação química. Reação química bem simples. A vira B. Uma reação espontânea. A vira B. Você coloca ali dentro, sei lá, esquenta e daí A vira B. Então, qual que é o perfil cinético? O que acontece se a gente for olhar? No começo, a gente coloca ali no tempo zero, né? Tempo igual a zero. A gente vai ter bastante A, ele vai começar a se transformar em B, e uma hora ele vai se transformar em B. E aqui a gente tem o tempo final. Isso aqui pode ser uma reação simples, de A vira B, pode ser uma reação complexa, de A vira B, B vira C, C vira D, D reage com G e vira H, mas é basicamente isso. E ao passo que A é consumido, B é gerado, certo? Essas curvas, elas geralmente têm esse perfil, mas nada impede que ela tenha qualquer perfil, poderia ser um perfil linear. Então, ao passo que A cai linearmente, B sobe linearmente. Por exemplo, a reação de degradação do álcool dentro do nosso corpo é uma reação que ela é fundamentalmente linear na maior parte do tempo. Quase todas as reações químicas seguiriam esse comportamento que eu mostrei por um comportamento particular, que ela tem uma velocidade elementar de reação, então é proporcional sempre à concentração dos substratos ou dos reagentes, né? Então, como a concentração no começo é muito alta, a taxa de reação é muito alta. Aí depois vai caindo a reação, vai caindo a concentração de produto com o tempo, cai a concentração e diminui a taxa de reação. Então, por isso ele tem esse comportamento que é similar a um comportamento de crescimento de micro-organismo. Uma reação enzimática, ela segue muito é, esse perfil, certo? Então, dentro aqui do cálculo do batelada, a gente vai sempre buscar entender o tempo de produção de um composto. Aí dentro disso, por que eu falo calcular e otimizar para um composto em específico? Vou dar um exemplo de uma reação que eu trabalhei muito, né? Eu fiz tanto mestrado, doutorado, eu trabalhei com uma reação de degradação de óleo de soja. De óleo de soja não, de óleo em geral. No doutorado eu acabei usando óleo de soja, mas em geral, qualquer óleo. Então o óleo comestível, né, ele é composto principalmente por uma molécula chamada triacilglicerol, onde o triacilglicerol envolve uma molécula de glicerol, que é esse Ezinho aqui, tentei fazer um esqueleto de um E, e 3 ácidos graxos ligados a esse glicerol. Se você fazer a hidrólise disso aqui, na primeira etapa você consegue fazer um diacilglicerol. Vamos supor que a gente está fazendo o 1,2-diacilglicerol, certo? E aí, se você continuar a hidrólise,
você hidrolisa o diacilglicerol e faz o monodiacilglicerol. E por fim, se você continuar a hidrólise, claro, tem mais... se continuar a hidrólise, você termina só com uma molécula de glicerol. Tudo bem? O fato é que o diacilglicerol, essa segunda molécula, ela tem um valor agregado muito alto. É um óleo que depois de passar pelo seu equilíbrio ali, né, entre o 1,2 e o 1,3 de acilglicerol, ela vira um óleo comestível que de alguma forma é light, não engorda, porque o mecanismo de absorção pelo organismo precisa. Aqui eu acabei removendo a parte errada, que não serve para explicar, mas esse Rzinho podia estar aqui embaixo, e aqui está um OH, e a nossa rota de armazenamento precisa dessa posição aqui, senão a gente não consegue armazenar. Então, é muito interessante isso, só que essa reação ela tem um comportamento bem particular. Vamos escrever aqui de novo. Então começa, vou colocar aqui o triacilglicerol em vermelho. O triacilglicerol cai até consumir tudo. Aí depois, o diacilglicerol, ele tem bem pouquinho no começo. Como ele vem do consumo do triacilglicerol, ele sobe, só que ele começa a ser consumido para virar, monoacilglicerol, certo? E a mesma coisa acontece com o monoacilglicerol. Ele começa a crescer a partir de um determinado momento e depois cai, em quantidade bem menor, porque a reação é um pouco mais rápida. Então, claro, está muito errado as minhas escalas de gráfico aqui, eu devia estar bem deslocado para lá, mas dentro dessas reações, no doutorado, no mestrado, sempre buscava otimizar esse pico aqui, achar esse pico de reação onde a produção do diacilglicerol ela era máxima. Então, envolve entender as velocidades de reação. E para conseguir otimizar isso daqui, também envolve entender as velocidades de reação. Envolve saber que essa reação aqui, da forma como que eu coloquei, para fazer hidrólise, apesar de eu ter omitido, tem água aqui também, né? Senão não tem hidrólise. Então, se eu tiver mais água, desloca para o lado da produção dos produtos. Se eu evaporar a água, volta para o lado dos reagentes. E a gente entendendo como funcionam os reatores e como funciona a reação, a gente tem condições para otimizar a produção de um composto, de um produto-alvo. Para finalizar a introdução ao reator batelada, né? Ele é o reator mais utilizado em geral. Quase todos os experimentos em laboratório são feitos em reator batelada, quase todos os experimentos industriais são feitos, experimentos ou produtos industriais são feitos em reator batelada. Não necessariamente um reator batelada agitado, ideal, igual eu estou colocando de exemplo aqui, mas suas variações de reatores batelado. Se a gente quiser dar uma característica geral para um reator batelado, é um reator que a gente joga tudo, espera um determinado tempo e tira, certo? Esse é o reator batelado agitado. Se eu pegar aqui de exemplo, né, na verdade ele pode ser muito, muito, muito mais complexo do que aquilo. Então, um reator batelado agitado, ele pode ir desde vamos não falar em batelado agitado, mas um batelado. Ele pode ir desde um fermentador de cerveja, por exemplo, que é um reator onde você coloca o micro-organismo, o substrato, dá um tempo e ele para. Ele é agitado pela própria natureza da fermentação, que forma CO2, leva a levedura para cima e faz um movimento característico. Não é um reator ideal, porque ele não é bem agitado, mas ele é um reator batelado. Até viram esses bioreatores muito caros, que eu sei que muitos de vocês gostariam que a gente tivesse um aqui para realizar experimentos não computacionais, mas experimentos práticos. Aqui está um exemplo muito bonito de um reator que tem uma série de elementos dentro dele, né? Mas o bioreator em si é uma panela com uma pá dentro. É isso, basicamente é isso. Então a gente pode ter, né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, fiquei um tempo sem gravar aula, estou tudo enferrujado com as ferramentas aqui. Então, a gente
tem tipos diferentes de pá para cada tipo de substrato, a gente tem sensores lá dentro, né? Então, sensor de pH, sensor de açúcar, sensor de gases dissolvidos. E aí, nesse caso aqui, como é um bioreator e geralmente tem variação muito grande de pH, existe controlador ali dentro, ácido-base, existe injeção de ar para reações aeróbias, ele é encamisado para ou aquecer ou resfriar, certo? E ele tem aqui, cadê minha caneta? Pode ter um dispersor de oxigênio no fundo, esse dispersor ele tem um filtro, tudo aquilo que vocês entendem, certo? Todas as aplicações que vocês provavelmente já viram em diversas disciplinas aqui dentro do curso. Mas fundamentalmente o reator é uma panela com uma pá dentro. Todo o resto são acessórios que nos vão dar capacidade de aferir e controlar a reação. Mas o reator em si é a panelona lá dentro. Próximo reator, e agora eu acho que sai um pouco das coisas que vocês já viram, e são só mais dois, né? Não tem muita coisa, mas mudam algumas características de processo bastante interessante. O segundo tipo de reator é o reator chamado de CSTR, que vem do inglês Continuous Stirred Tanked Reactor, que é o reator tanque agitado na tradução literal. Então, ele muda uma coisa só do reator batelado. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é o batelada alimentada que a gente estudou bastante. Batelada alimentada ainda é um reator batelado, tudo bem? Batelada alimentada, talvez se alguém não fez a disciplina de modelagem e simulação, é um reator batelada onde um dos compostos você vai dosando durante o período reacional. Então ele não tem saída, mas ele tem uma entrada, fica entrando, por exemplo, numa fermentação, para você não jogar o nível de açúcar lá em cima e desencadear algum mecanismo inibitório, por exemplo, Crabtree, você dosa aos poucos, vai dosando aos poucos o açúcar para não para no microorganismo não ter essa resposta ao estresse, certo? Mas saindo então do batelado alimentado, a gente tem o contínuo, o reator contínuo. Esse reator é muito legal, ele me intrigava muito quando estava na graduação. O reator contínuo ele é basicamente um batelada alimentada, onde tem saída. É basicamente isso, é exatamente um batelado alimentado onde tem saída. Então o que acontece? Vamos supor que a gente tem AB, a reação composto A mais composto B virando C. Por exemplo, olha, ótima, a gente pega um ácido com uma base e sai com um sal e uma água. Ótimo, C mais D, vamos colocar aqui. C mais D. Uma reação rápida, ótimo para explicar, uma reação de neutralização. Então a gente pega um tancão enorme, coloca uma pá para agitar muito rápido lá. Depois eu estou falando de forma informal isso aqui, mas depois a gente vai ver de forma bem formal como se chama, quais são os propósitos e tudo mais. Mas a gente pega um tancão, coloca uma pá lá dentro, agita, 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 joga o ácido e a base lá dentro e por baixo fica tirando a água mais o sal, certo? Então enche ele, deixa ele bem cheio, vai colocando por cima e vai tirando por baixo. Se a gente olhar, é bom, mas tem coisas muito, muito complicadas. Então vamos seguir aqui e eu já continuo dando minhas considerações. Então, é um reator contínuo, onde ele tem uma entrada e saída igual. Obviamente, quando ele atinge o regime permanente, né, tem um período de enchimento, tem um período de esvaziamento, mas tirando esses períodos de enchimento e de esvaziamento, ou de começar a fazer reação enquanto está enchendo, depois disso, a maior parte da operação dele tem que ser feita em regime permanente. Então, entrou o AB, sai o CD. Entrou o AB, sai o CD. E o que acontece? Se pegar a premissa que esse tanque ele é perfeitamente agitado, ao momento que você entra A e B no topo do reator, tem que sair a mesma concentração de A e B no fundo do reator. Então, esses reatores eles são, em geral, reatores muito grandes.
para onde a quantidade de reagente que você coloca por minuto, por segundo, ela não influencia a concentração do reator. E dentro desse tipo de reator, a partícula, as moléculas, elas vão ficar determinado tempo dentro do reator, em média, até sair. Mas como ele é perfeitamente agitado, pelo menos o ideal é perfeitamente agitado, a gente pode ter o caso de você colocar ali, ele agita e já sai. Ou você pode colocar ali, agita, 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 gira, 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 dá sorte de voltar para cima, gira, gira, gira e sai. Mas na média, o que acontece é que você colocou, ele já sai com a mesma concentração. Então, o tamanho do reator tem que ser grande o suficiente para existir um tempo de residência dessas moléculas lá dentro. E ele tem que ser grande o suficiente dependendo do tipo da reação. Se a gente pegar uma reação ácido-base, beleza, provavelmente um reator pequeno seria um neutralizador muito eficiente. Você dosa um monte lá, coloca um monte, coloca 10 litros por minuto de A, de B, sai com 20 litros por minuto de produto, sem problema nenhum, num reator pequenininho. Agora, quando você tem um micro-organismo, por exemplo, uma fermentação, você não tem como conduzir uma fermentação num reator desse tipo, a não ser que ele seja extremamente, extremamente, extremamente grande. Por quê? Esse reator teria que entrar a molécula lá em cima, teria que vir, dar seu tempo, até conduzir o tempo inteiro de uma fermentação. Então, nesse tipo de reator, o que importa para a gente é calcular o volume para essas reações poderem acontecer. Ou o tempo de residência, porque o tempo de residência e o volume estão intimamente ligados, né? Então, para a maioria dos casos, é um reator muito grande. Então, as aplicações dos reatores CSTR são melhores. E é muito comum utilizar ele em série, por causa desse fator de diluição, por causa do equilíbrio químico mesmo. Então, você pega, vai dar um reator muito grande, porque ele tem que entrar e já sair na mesma concentração. Então, você coloca uma série de reatores menores. Então, o primeiro entra no segundo, o segundo entra no terceiro, o terceiro entra no quarto, e você consegue diminuir por simples equilíbrio químico o volume do seu reator. A gente vai ver isso depois. Agora pode não fazer muito sentido, mas a gente vai estudar isso daí. Tudo bem? Então, eu acho, apesar de não ser assim o melhor exemplo do mundo, eu acho que é o exemplo mais didático que eu posso dar de um CSTR. Não é um CSTR, tá, gente? Está muito longe de ser um CSTR ideal, mas uma lagoa de tratamento basicamente segue os princípios de um CSTR. Tentei fazer um exemplozinho aqui. Uma lagoa de tratamento de efluente, ela é um processo contínuo. Está entrando efluente todo momento e está saindo efluente tratado do outro lado, indo para a próxima lagoa, indo para a próxima lagoa. Tem lagoas que são feitas em série, certo? Então, por que que ele se assemelha, uma lagoa se assemelha muito a um reator, a um CSTR? Falar reator CSTR é meio redundância, né? Porque o R no final é de reator. Então, pensa uma lagoa agitada, uma lagoa onde você tem a sua, igual essa que está aí na foto, você tem uma certa agitação por oxigênio, você vai entrar com seu efluente, entra numa vazão que é irrelevante frente ao tamanho da lagoa, certo? Vocês concordam que a vazão de efluente que entra tem que ser irrelevante frente ao tamanho da lagoa? Senão não faz sentido, faz na tubulação mesmo. Então ele vai ter um grande tempo de residência ali dentro. Dependendo do tipo de aerador, pegar aqueles aeradores de pá, eles vão deixar a concentração da lagoa razoavelmente constante. Então, apesar dela não ser agitada, ela é, para fins práticos, quase agitada, né? A não ser que seja uma lagoa anaeróbia, e talvez tenha um perfil lá dentro. Mas uma lagoa aeróbia, ela vai ser razoavelmente agitada. E do outro lado, você vai sair com o efluente tratado. Vai ter um período de enchimento da lagoa, mas depois que encheu a lagoa, é esperado que na mesma, se ela estiver bem dimensionada, né, na mesma vazão que entra efluente, vai sair efluente tratado do outro lado. Tudo bem? Então esse seria um exemplo de CSTR. Passando para o nosso último reator dessa aula, é o reator tubular, PFR ou PBR, dependendo de como ele
como ele é operado. PF vem do inglês, né, de Plug Flow Reactor, e Plug Bulked Reactor é alguma coisa, eu acho que relacionada a... Bom, em português seria reator de leito de recheio e reator de fluxo pistonado, que no fim eles vão ser muito parecidos, né? É, até eu posso fazer um link com o que eu acabei de falar ali, né? Que a lagoa ela tem um tempo de retenção muito grande frente à vazão que entra dela, senão você simplesmente poderia fazer a reação dentro da tubulação. E o reator PBR é o reator onde você faz a reação efetivamente dentro da tubulação. É um reator que em geral tem por característica ser comprido, é um reator contínuo, onde você entra em uma das extremidades os reagentes. Cadê minha caneta? Fechei, apaguei ele sem querer, tá? Entra de um lado os reagentes, sai do outro lado os produtos. E esse reator aqui, ele é muito interessante. Ele tem características de processo que elas são muito interessantes. Então, ele pode ser recheado com enzimas ou micro-organismos imobilizados, ou pode ser só uma tubulação encamisada mesmo. Aqui tem um exemplo dele encamisado, né, para controle de temperatura. Então, ele pode ter um recheio, que viraria um PBR, um reator de leito de recheio, ou ele pode não ter nada, que viraria um PFR, um reator de fluxo pistonado. Então, dentro da microbiologia, dentro dos bioprocessos, da biotecnologia, na verdade, eu vejo uma série de aplicações para esse tipo de reator, muito na área, quando a gente parte para enzimas imobilizadas ou micro-organismos imobilizados. Posso até voltar a falar dos experimentos que eu fiz no doutorado, no mestrado, e um deles efetivamente era fazer aquela reação de produção de diacilglicerol dentro de um reator de leito de recheio. Eu tinha uma coluninha onde ela estava cheia de lipases específicas para catalisar aquela reação, entrava com óleo e água por cima, saía com diacilglicerol embaixo. O que eu tinha que calcular era ou o comprimento do bioreator ou a vazão de óleo e água para reagir nesse comprimento. Claro, era muito mais fácil calcular a vazão. Então, nesse tipo de reator, a gente tende a calcular ou otimizar o comprimento do reator, certo? Ou, no caso, sim, um reator de comprimento fixo, que era o meu caso, a vazão. No fim, a gente tende a calcular o tempo de residência, né? Porque a gente pode olhar esse reator como entra, pensa nesse elemento de volume aqui, ó. Ele vai entrar, ele vai estar andando aqui com o tempo, e em cada estágio do reator é como se a gente estivesse passando o tempo durante o decorrer do reator. Inclusive, essa é a forma mais fácil de modelar o reator. Então, a gente, em vez de modelar o comprimento, a gente modela o tempo. A gente fala, a gente tem um elementozinho aqui que ele vai passando no reator e a gente consegue modelar como um reator batelado. Não vem ao caso agora, isso pode deixar vocês confusos, mas é só um exemplo rápido, né? E ele tem duas características muito importantes. A característica de você poder utilizar catalisadores suportados, e ele é muito bom para a utilização de catalisadores suportados. Não existe. Claro que você pode usar o catalisador suportado num batelado, no CSTR, só que o que acontece? Você tem algumas dificuldades operacionais e você tem a tensão de cisalhamento que eventualmente acaba desativando o catalisador ou matando o micro-organismo. Tensão de cisalhamento é o efeito da agitação mesmo e pode não parecer, mas ela é muito relevante. Então, as aplicações do reator tubular, elas começam aí, mas elas não terminam aí. Ela tem outra coisa muito interessante, que é deixar o maior diferencial de concentração possível. Então, se a gente já é uma coisa que vocês não estudaram ainda, mas eu acho que se a gente pegar um pouquinho de modelagem e simulação, dá para fazer esse paralelo. A velocidade de uma reação, ela normalmente ela é proporcional à concentração do... Vamos supor que
A e B, tá? Dois reagentes A e B, ou um substrato e um micro-organismo, ela geralmente ela é proporcional à concentração de A e à concentração de B. E aqui a gente consegue manter nesse tipo de reator a maior diferença de concentração de A e de B possível. Então você entra aqui, a diferença de concentração de A e B está enorme. Então sempre aqui na frente a gente vai ter essa diferença de concentração enorme. Sempre aqui a gente vai ter uma diferença um pouquinho menor. Na verdade, um reator tubular, ele é equivalente a uma sequência de infinitos reatores CSTR. Infinitos reatores CSTR daria um reator tubular. E dentro da microbiologia, ele tem uma outra, dos bioprocessos, desculpa, ele tem uma outra aplicação que eu acho fantástica, que é a de você ter seções dentro do seu bioreator de micro-organismos de condições ótimas para o micro-organismo. Então eu peguei dois exemplos aqui de PFR, um sem recheio aqui, que trabalha com líquidos muito viscosos para a geração de polímero. Então aqui dentro ocorre uma reação de polimerização enquanto ele vai e volta. Mas essa foto feia aqui foi a única que eu achei para exemplificar para vocês uma coisa bastante interessante, e eu sempre puxo coisas da minha área, né, produção de bebidas. Isso é um fermentador em um reator PFR, utilizando levedura imobilizada para a produção de cerveja. Obviamente, aí nesse pequenininho é um pouco complicado, mas existem estudos, uma enorme quantidade de estudos, onde você imobiliza o seu micro-organismo, coloca num reator de leito de recheio, num reator bem comprido de leito de recheio, passa o mosto lá por dentro e entra com mosto por um lado e sai com cerveja pronta do outro lado do reator. Obviamente tem que ser um reator grande, existem experimentos, existem plantas disso. Tem até uma empresa aqui no Brasil, chama Flash Biotech. Ela começou com uma ideia nesse sentido, hoje o sistema deles é bastante diferente, não está mais nesse sentido, mas e eles produzem hoje no sistema deles, não é exatamente dessa forma, né? Mas eles produzem cerveja em 2 dias. E você pode fazer, lembrando que um processo normal leva uns 14 mais ou menos. Mas isso tem algumas variáveis de processo que são muito interessantes, porque um micro-organismo ele se adapta às condições que é dada para ele. E como esses micro-organismos eles não precisam ficar se readaptando, vamos pensar numa fermentação normal de cerveja. Coloca lá muita glicose. Então, o micro-organismo come glicose porque adora glicose. Saccharomyces cerevisiae adora glicose. Aí, sei lá, 2, 3 horas consome toda a glicose e tem maltose. Bom, você dá uma rearranjada ali no metabolismo, passa a consumir maltose. Perfeito, mais 2, 3 dias terminou de consumir a maltose. Aí só sobra maltotriose. Aí ele dá uma rearranjada, faz enzima para conseguir metabolizar a maltotriose, metaboliza a maltotriose. Aí sobra alfa-cetolactato, que vira diacetil. Aí ele consome o diacetil. Quando você coloca isso num reator tubular, os primeiros micro-organismos eles sempre vão consumir glicose. Os primeiros. A primeira seção. Não consigo falar qual que é o tamanho dessa seção, mas os primeiros micro-organismos eles vão estar numa condição constante de glicose. E eles vão consumir. Vai para a segunda seção, vai ter uma seção constante de maltose. Vai para uma terceira seção, vai ter uma seção constante de maltotriose. Vai para a quarta seção, vai ter uma seção constante de redução de diacetil. Então, apesar de não ter muita aplicação prática esse tipo de reator na cerveja até hoje, existem maturadores de cerveja que fazem essa partezinha final, principalmente do consumo do diacetil, um composto amanteigado que você tem que acabar tirando da cerveja, senão é considerado uma falha. E aí pensa outras coisas, como engenheiros de bioprocessos, otimizações de processos que poderiam acontecer aqui. Se o micro-organismo consome maltose, ou glicose, ou maltotriose, ou diacetil,
em uma temperatura específica e consome outro substrato em outra temperatura, pensando em temperaturas ótimas, o que impede num reator tubular de você colocar seções de temperatura? Nada, é muito fácil colocar seções de temperatura. Então, são reatores que têm aplicações muito, muito legais dentro de engenharia de bioprocessos. Para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu só quero mostrar aqui um capítulo, eu acho que isso vem lá do Fogler mesmo, que a gente está aqui falando de reatores ideais, certo? Reatores ideais. É um tubo, é um balde, é isso. Só que na vida real não é assim. Na vida real a gente tem os reatores reais. E os reatores reais eles têm suas infinitas conformações, né? Eu peguei dois aqui, duas conformações, só para mostrar como vai mudar tudo aquilo que a gente viu. Aqui a gente faz simplificações, aquela coisa que um engenheiro normalmente faz, né? Considera que uma galinha é uma bola, mas uma galinha não é exatamente uma bola. Dependendo, você pode fazer exercício, você pode considerar que para alguns quesitos práticos que é, mas para quesitos reais a gente faz uma modelagem muito, muito mais precisa. Então, dois exemplos que tem muita aplicação dentro de bioprocesso. O reator de coluna de bolha. O reator de coluna de bolha ele pode ser um reator batelada ou pode ser um reator PFR, depende de como você vai operar. Então, vamos esquecer que ele tem essas duas entradas de líquido ali por enquanto. Esquece isso e esquece isso. Isso aqui é um ótimo propagador de micro-organismo. Então, o que acontece? Você pega um reator comprido, coloca um dispersor de oxigênio, um dispersor de ar embaixo, e o ar ele vai ter o fluxo de baixo para cima, e dependendo da intensidade desse fluxo, é o suficiente para agitar o reator. E ainda fornecer oxigênio perto da saturação ou na saturação, certo? Então, ao mesmo tempo que você faz a oxigenação, as bolhas do reator coluna de bolha estão fazendo a mistura do tanque. Você pode operar ele como um PFR, agora volta aqui com os líquidos, né? Então pode ser uma reação entre o que está dentro do gás, entre o gás e o líquido, pode ser uma reação de absorção, por exemplo. Não é uma reação química, né? Mas uma reação física de absorção. Então você coloca o líquido por cima, o gás por baixo, aí até o líquido chegar aqui embaixo, ele absorve o gás e você tem um reator do tipo PFR, um reator contínuo. Tudo bem? Aí, fazendo uma pequena alteração nesse tipo de reator, a gente tem um reator do tipo airlift. Basicamente, você coloca um condutor de, desse fluxo de gás dentro do reator e isso vai gerar uma turbulência enorme dentro do reator, porque no primeiro tipo a gente tinha as bolhas de ar indo para cima e pronto. No airlift você coloca, isso aqui é um riser que chamam, um tubão no meio do reator, e aí quando ele está indo para cima, ele vai fazer o movimento de puxar o fluido de volta, puxar o fluido das extremidades, e quando o fluido das extremidades chega aqui em cima, ele volta. Então esse reator ele tem uma aplicação enorme dentro de biotecnologia para trabalhar com microorganismo ou enzima imobilizada, porque ele gera muita, muita turbulência, só que ele não gera uma tensão cisalhante muito grande. Quando você opera com micro-organismo imobilizado, se você tiver uma tensão cisalhante muito grande, se tivesse uma pá ali agitando, a pá ia frequentemente estar batendo e desintegrando ou acabando com a estrutura do suporte, certo? Então eu tenho um vídeo aqui de um reator do tipo airlift bem interessante. É difícil, eu procuro muito para colocar aqui de exemplo para vocês, mas a maior parte dos reatores eles são fechados, né? Aí só que a gente consegue ver em módulos de aula. Isso aqui é um airlift, ó. Então tem entrada de oxigênio aqui embaixo, tem o tubo aqui no meio responsável por carregar o oxigênio. Aqui em cima tem um expansor, então ele desce e faz esse movimento. Vamos ver mais de perto, que ele está falando as características desse reator. Então, olha o turbilhonamento que faz. Então aqui ele até fala, né, que os agregados de célula e as bolhas de ar
são muito difíceis de se distinguir. Então a gente tem oxigênio e tem agregado de célula ali. Reator muito interessante, né? Então, pessoal, essa foi a nossa introdução aqui aos bioreatores, aos 3 tipos ideais de bioreatores. Ficou uma aula grande, eu não gosto de fazer aulas de 40 minutos, mas também não compensava parar ali no meio do caminho, né? E deixa eu pausar aqui o vídeo que eu estou vendo na minha outra tela. Então, essa semana a gente vai ficar por aqui, é uma semana introdutória. E para todos aqueles que não fizeram a disciplina de modelagem e simulação ou não fizeram a disciplina de cálculo numérico, fica essa semana até a semana que vem para fazer a revisão de programação em Python que a gente vai usar nessa disciplina também. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até semana que vem.